O Prembaba disse assim pra mim. Eu nunca imaginei que a gente ia falar de Prembaba nesse podcast. Depois o diretor corta, né? Bem-vindos ao Reset Podcast, seu encontro semanal de moda, sustentabilidade e inovação. Estamos aqui hoje com duas pessoas maravilhosas. Jay Bogo, muito obrigada. Estilista. Olha que lindo. O primeiro vez que a gente tem uma roupa assim, tá? E... A diversão é garantida, gente. Rafael Rocha, eu adoro ele. Passei um dia no Senai CEDIC. A pessoa chegou cheia de inovações que o Rafael ele trabalha na parte de engenharia. As coisas que ele faz são praticamente invisíveis, mas estão revolucionando a moda. Muito obrigada por ter vindo do Rio conversar com a gente, do Senai CEDIC, ter te liberado para vir falar. A gente está muito feliz de juntar vocês duas pessoas que estão trabalhando para o futuro da moda. E usando materiais que realmente vão transformar o futuro da moda, que é tudo que a gente quer discutir aqui, sabe? Exatamente. Bom, gente, o Jay vende no ADN Reset, nosso marketplace de moda sustentável, que também é nosso patrocinador. Por favor, vocês deem uma força e vão lá conhecer o ADN Reset. Olha que lindo este casaco. O diretor tá dando pra ver o casaco? Se não der, depois vocês fazem um close, tá? É linho? Tem que subir. São várias fibras. Ah, são várias fibras. Mentira, não. Vamos lá. Tem linho, algodão e um pouquinho de elastano nesse tecido aqui, só. Maravilhoso. As padronagens, as estampas, tudo lindo. O jeito que você montou. Esse blazer entra na ADN. Vamos fazer uma propagandinha? Vai. Ele entra essa semana na ADN, por favor. Ele entra essa semana na ADN Reset. Isso. Então está lá para vocês verem. Quando esse episódio for ao ar, estará lá esperando vocês. E Jay, explica pra gente o tecido em si, que é uma história maravilhosa. Então, Eu fiquei até um pouco acanhado quando eu soube que era o meu amigo aqui ao meu lado, Rafael, que viria falar sobre sustentabilidade, porque os meus exemplos de sustentabilidade são muito caseiros. Eu não sou aquele cara que posta que é sustentável, ou até essa coisa da sustentabilidade. Eu acho que foi uma energia assim que gerou, alguma entrevista que eu dei algum dia que ficou marcado isso. Porque eu faço, os meus atos de sustentabilidade são diários, orgânicos, naturais, constantes, uma preocupação com o menor fio que cai no chão. Eu falo, gente, vamos lá, vamos separar isso tudo. Eu sou esse fofinho da fábrica. Sei. Assim, sabe? E claro que as coisas foram tomando uma proporção maior e hoje eu dou preferência para tecidos e malhas que tenham origem, tenham selos, certificações, etc, etc. Até a gente pode falar das marcas. Claro. Hoje o meu fornecedor, você deve conhecer de cabo a rabo, a Dalila Têxtil, que tem os tecidos, as malhas desfibradas, e a Têxtil Fio também de Araguá do Sul, que eles têm um negócio incrível, gente, que é absolutamente zero química no produto deles. Quando o algodão é colhido, eles lavam o algodão, o primeiro processo, com detergente de casca de laranja biodegradável. então é para pele com irritação, pele de bebê, etc, etc. Então, quando eu... E vira tecido de roupa? Vira. E quando eu fui dando esses passos na sustentabilidade de maneira caseirinha, eu vi que eu estava fazendo um bom trabalho. No mínimo, na escolha da matéria-prima. E outra coisa que a gente ficou reconhecido é com a artesania, com patchwork, que todo mundo quer fugir. Que dá um trabalho, mas é sério, gente, fala em patchwork numa marca, tanto é que o fast fashion estampa patchwork. Que é estampa, né? Cria uma história. Aí você o patchwork fake. Absolutamente fake. E mais poluente ainda, né? No mínimo. Né? Vai todo aquele resíduo de tinta, aquela coisa toda que a gente sabe que a estamparia, né? Infelizmente, acontece. O que acontece? Para nós é muito... muita presunção. É muito fácil. Não é fácil, ele continua sendo difícil, mas nós ficamos habilidosos. A gente tomou muito gosto. O seu ateliê? De fazer o patchwork. Ótimo. Então a equipe, quando fala assim, gente, vamos reconstruir um tecido inteiro, ninguém fala, meu Deus, que desespero. Todo mundo, quando eu vejo, tá pronto.
que é muito prazeroso pra gente. Pega-se todas as... Aí é uma engenharia, né? Porque não é só você reconstruir, passar a máquina e cortar tudo em quadrado. Não, a gente quer que as ponteiras, que os triângulos, que nada seja desperdiçado, que vá o mínimo pro lixo. Você usa algum software? Não. Artesanal, amiga. Uma mesa de corte, todo mundo em cima, desesperado, falando, aqui é melhor. Porque realmente é uma... Que delícia, quero lá. É divertido. E a loja do Jay é linda. É maravilhosa. Escuta, e você tem um pedaço de retalhos de qual tamanho, o mínimo que você aceita? Eu vou te falar, a câmera... A gente... Sabe por que eu não trouxe uma regata com esses pedacinhos que o Fabrício Boliveira comprou? Que foi o nosso discurso sobre você. A gente promove umas construções de regatas, porque daí a regata vai consumir menos, né? De triângulos, sei lá, dá pra ver aí, um triângulo de 3, 4 centímetros une milhares de triângulos. Que máximo. E também continuo no meu discurso aqui. A gente não cobra quanto deveria por essa artesania. Porque o consumidor também não vai entender. Tem muita gente que olha para aquilo tudo e fala assim, nossa, quanta coisa, né? É o meu papel, é o que eu amo e falo aqui com essa facilidade, porque realmente pra gente é um pouquinho mais fácil, que a gente tem a mão disso. Muito bem. Antes de eu passar para o Rafael, eu queria te perguntar qual que é um pouquinho do RG da J. Bogo. Quando que a marca começou? Qual o tamanho dela hoje? Ela foi... A Jay, não tem como eu não falar isso. A Jay nasceu de um processo de queda meu como ser humano. Não como empresário, não como... quando eu me entendi, aos 35 anos, eu tô com 43, com 35 anos eu olhei entrei numa crise absurda, desesperadora. Eu realmente, quando eu... 2015. Assim, eu olhei pra minha vida e falei... Cara, que bosta que eu fiz até agora. Uma fábrica de médio porte, poluente, as contas completamente exorbitantes. Esse cara não sou eu, esse consumidor, a casa com muitos móveis, muitas coisas. Eu olhei para aquilo tudo e falei, quem é você? E aí, nessa crise, eu chorei muito. Eu passei um final de semana inteiro sozinho, trancado em casa, falando, eu preciso me entender. E aí eu comecei a frequentar todos os retiros, Prembaba, tudo que você imaginar nessa muito, amiga, mas muito. Eu passei, é sério, gente. Viu, Rafael? Você vai ter que ir pra... Até... Eu tenho que fazer retiro. Sabe aquele post que começa em Quem Me Conhece Sabe? Quem me conhece sabe o que eu vivi nos 2 primeiros anos, um desespero. E eu tive o apoio absoluto da mãe dos meus filhos, né? Hoje nós estamos separados de corpo, mas ela é a mulher da minha vida. Hoje eu sou casado com um homem e, enfim, nessa fase toda de me assumir a posição de quem eu era absolutamente, tudo. E tive o apoio dela e dos meus 2 filhos. Quantos anos que eles têm hoje? O Pedro vai fazer 16 e o Domênico vai fazer 12. Nossa, que graça. Grande já. E eu contei pra eles quem eu era e absolutamente todos os meus anseios e tudo que eu queria fazer e o que eu não queria mais fazer quando eles tinham 8 e 4. Sei. Isso dá um outro podcast. Dá mesmo. Porque é super... Mas foi tudo em 2015? O início. Sei. Até... Você também se separou em 2015? Foi tudo junto. Foi tudo junto. Não só com a fábrica. A crise veio em avalanche. Não, mas quando... Fez de tudo. O Prembaba disse assim pra mim. Eu nunca imaginei que a gente ia falar de Prembaba nesse podcast. Depois o diretor corta, né? Vai. Mentira, nem foi o Prembaba, foi a minha terapeuta, que era na época, né, uma super amiga do Prembaba. Ela falou assim, Jay, enquanto tiver um pó de purpurina, uma lantejola, um fio de linha da história que você construiu fake pra você mesmo, desse empresário, desse cara, desse marido, você vai ser muito infeliz. Porque isso tudo é fruto da mentira. Você precisa ser inteiro e verdadeiro consigo mesmo para as coisas colapsarem. Gente, ouvindo, eu só chorava. Eu chorava dia e noite. Colapsou. E eu não tinha tempo. Renasceu. O mais interessante, uma das coisas, tire um ano sabático para você se entender que porque é uma mudança muito radical que você está fazendo. Eu olhava para as pessoas e falava, amor, que tempo sabático que eu tenho 2 filhos para criar. Eu posso estar aqui sofrendo, mas tem que entrar dinheiro, tem que entrar as coisas. Eu preciso acontecer. Meditava e mantrava
o dia inteiro para suportar toda aquela dor, o fechamento da fábrica, problemas, né? Demissão, ir a sindicatos. Eu fiz tudo da maneira que mais possível deu para fazer. Meu Deus, gente, o que foi aquilo? Até que, entre lágrimas, sorrisos e esperança, eu recebi a Jay. Numa meditação, ouvindo mantra, eu de olhos fechados, corria lágrima, assim, ó. Eu tenho esse texto, eu tenho esse A4 todo amassado, de tanto que molhado que ele ficou, de que eu chorava. Eu escrevi um A4 frente e verso, como o que seria a Jay. Que ótimo. O que ela faria pelas pessoas, o que ela transformaria o ser humano. E eu acho que, assim, eu tenho verdade tatuado aqui, não tem para quem inventar história e firula. Não tinha a história da sustentabilidade nesse começo. Só que a sustentabilidade encontra isso tudo que eu tô falando. Mas só a formulação do que, como uma marca pode ajudar as pessoas, já é um pensamento sustentável. Exato, claro. Você não tinha um nome, mas já tinha um propósito. Que bom, e tá dando certo. Qual que é o tamanho hoje? Tem 8 anos? Tem 8 anos? Tem uma loja física em Pinheiros, tem o Marketplace, tem outras revendas no Brasil, tem outras revendas de Marketplace, e a gente inaugurou em outubro uma pop-up nos Estados Unidos. Para! Dentro de uma galeria de arte. Que chique! Qual cidade? Em Miami, em Wynwood. O Jay, ele não é só artista como designer, mas ele também pinta. Você não é só artista têxtil. E aí foi... Meu Deus, quadros. né? Eu falei pra você, isso dá outro podcast. Entendi. Porque a Jay tá na galeria de Miami dentro desse processo de renascer e de me entender quem eu sou. Num processo terapêutico, eu pintei umas telas e escondi. Sei. Eu falei, nunca que eu vou mostrar isso pra alguém. É o meu processo, são as minhas dores. Aqui tá... E é uma coisa, na minha cabeça, à época, eu pensava, uma pintura ridícula. Pandemia, início de pandemia, o Will... Eu falei, Will, vamos estruturar um pouquinho a casa? Tem uma mesa desmontada atrás de um armário, porque a gente comia no balcão da cozinha, né? Todos os dois saindo para trabalhar loucamente, eu não tinha esse momento casa. Pega uma mesinha que tá atrás do balcão e vamos montar, porque não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui dentro. Ele volta sem mesa e volta com 2 quadros, um em cada mão, e fala assim, que porra é essa? Eu falei assim, puta, esconde, eu tenho uma vergonha disso. Eu falei, Jay, o que é isso aqui? Eu falei, é uma pintura. Eu vou comprar umas telas rapidinho, vou mandar entregar aqui em casa para passar o tempo na pandemia. Pintei a primeira, o Will falou, posta. Eu falei assim, nunca. Ele assim, posta, confia em posta. Tô numa galeria hoje nos Estados Unidos. Então nós somos um artista multidisciplinar. E aí, muito bem. Gostei dessa história. Parabéns. Outro tempo. Te conto num bar, tomando um vinho. A parte que eu mais gosto é que as roupas são bonitas, mas a história também é boa. Obrigado. Rafael, nossa, não, muito boa essa história mesmo. Hoje a gente tá só com histórias boas aqui. Sim. Não. E temos também o Rafael. Temos o Rafael. Mas antes de começar, eu queria só complementar aqui a escolha que você fez dos seus fornecedores, né? Que é a Dalila, do Thiago. Dalila, do André. Do André, desculpa, a Cataguase do Thiago, onde nós temos lá o Marco, diretor de produção. A veia deles é totalmente voltada, tá, para sustentabilidade, enfim. Hoje eles têm uma plantação, tá, no Nordeste. O Dalila? Os dois. A Cataguase e Dalila são super amigos, super parceiros. Tá. Eles entenderam que não tem concorrência. É tudo do Rio? Não, porque são 2 segmentos, né? Sim. Dalila vai para malharia, Cataguase, tecido plano. Isso. Né? É Minas ou é Rio? Minas e Santa Catarina. Santa Catarina, Jaraguá do Sul e Cataguase, né? Minas Gerais. Então, os dois, além desse algodão que eles produzem, né, totalmente sustentável, eles também têm um apelo social, porque eles pegaram a população, né, daquela região e pagam mais caro pro algodão. Quer dizer, então o que você está mostrando aí tem um apelo sustentável, apelo social. Desde Só queria complementar. Nascimento. Sim. Muito bom. Tá. Gente, o Rafael, ele é do Senai CETIC, que é um centro de tecnologia da indústria química Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. Senai CETIC. Tem uma faculdade, o Instituto Senai de Inovação e Biosintéticos e Fibras e o Instituto Senai de Tecnologia e Confecção. Isso. Inaugurado em 1949, é um dos maiores centros de geração de conhecimento da cadeia produtiva química
têxtil e de confecção. Setores que juntos geram 12 milhões de empregos no Brasil. As sedes do Senai Cetic são uma graça no Rio de Janeiro, assim, um polo. Uma dentro do Fundão, que eu fui lá, o Rafael fez um tour comigo, num lugar incrível, de muita inovação, assim, uma parte do Fundão maravilhosa, eu amei. Eles têm os melhores laboratórios, o Senai Cetic, em miniatura para fazer essas coisas que o Rafael vai mostrar várias inovações pra gente. E eu fiquei muito feliz de saber que no Brasil tem um espaço desse. Sim. E assim, antes de você mostrar as inovações, eu queria que você contasse pra gente assim, como que pessoas como o Jay ou outras marcas podem colaborar com o Senai Cetic? Então, o CETICT, ele nasce, né, da educação, o Senai. Era essa a minha dúvida, porque ela estava falando CETIC. E eu sei, CETICT, não é? CETICT. Eu falei errado? CETIC. Mas isso tá Mas tudo bem. eu falo CETIC também. Mas eu tô lendo CETICT aqui, Mas tem gente. um T no final, CETIC. Tem, eu não li o T, né? Não. Obrigada, você não sabe ler. Então, o CETICT nasce, CETICT. quem não conhece alguém que fez Senai. Né, um curso, Com certeza. um curso técnico, um curso de curta duração, enfim. Então, o CETICT nasce para a educação. Né? Hoje nós temos 3 áreas de negócio, que é a educação, o IST, que é o Instituto Senai de Tecnologia, e o ISE, Instituto Senai de Inovação, tá? Onde eu entro, tá? Eu sou ex-aluno do CETICT, tá, na parte do curso técnico, então é uma ligação muito afetiva. O que você falou aí, né, o espiritual, né, tá bem ligado ali, né, minha família toda não, né, mas a grande parte também estudou no CETICT. Eu hoje tenho pessoas da minha família que são atores importantes dentro da indústria, como diretores, gerentes, né, e eu caio no CETICT, retorno ao CETICT para a parte de inovação, né, onde eu me surpreendo. Por quê? O segmento têxtil, quando se fala em inovação, fala assim, vamos para a ITMA, que é a maior feira de maquinário do mundo da indústria têxtil, esse ano em Milão. Vamos lá comprar máquina, onde melhor produz, enfim. Inovação não é isso. Né? Inovação é você buscar, fazer o novo, né? Novas fibras, reaproveitamento. E quando eu entro no CETICT, eu vejo, para mim, é um parque de diversão, porque todos os equipamentos que eu conheci em 25 anos de indústria, né, de onde eu venho, é tudo em escala industrial, né, os equipamentos. E eu chego lá, é tudo em escala piloto e laboratorial. Vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer um fio, né, que está ali na sua peça, fiação convencional, vai misturar algodão com outra fibra, poliéster, enfim, você usa uma carda. A carda, na indústria, você parte ela com 120 quilos. A carda do CETICT com 30 gramas. Uau. Então, se a gente está pegando um material fibroso da nossa biodiversidade lá da Amazônia, né, que nós temos pouca quantidade, a gente consegue errar várias vezes até conseguir o produto. Tá? Então, o Instituto Senai, né, o ISE de Biosintéticos e Fibras, ele não conhece estrutura no mundo. Tá? Visitei agora Portugal há pouco tempo, que é referência em têxtil mundial. Convidei 2 pessoas para conhecer o Instituto, que é o Brás Costa, do CITEV, e Raul Fangueiro, da Feber Dynamics. E os 2, quando chegam no CETICT, onde a Alexandra, eu tive o prazer de recebê-la, eles me confirmam, Rafael, nunca vi uma estrutura tão completa para têxtil em escala laboratorial e piloto de ponta a ponta. Estamos falando desde formar o fio até o acabamento. E o principal do CETICT não é isso, é o capital humano. São as pessoas que ali estão envolvidas. Então, esse é o atual CETICT. Como que as pessoas podem trabalhar com o Senai Cetic? Sim. Então, nós fazemos pesquisa. Né? Então, tem a demanda que traz, o cliente traz uma necessidade, eu quero inovar. Rafael, estou querendo trabalhar com a paina, né? Uma fibra que eu vi na Amazônia. Que é isso? Que é isso aqui. Vamos lá, tá? vamos começar. O nome científico... Eu planto paino, eu tenho paino. Já tocou? Toca aqui. Isso não é algodão. Não. Isso, o nome científico é Embiratanha. Deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui na minha câmera. Dá, Diego? Será que dá? Ela nasce assim, com essa casquinha dura. Isso. E essa fibrinha dentro. Isso, mas você já sentiu o toque? Parece um chumacinho de Parece lã. uma seda. Então, eu apelidei ela de poliamida natural. Poliamida natural. Tá? Gostoso.
E então a demanda vem do seguinte: isso aí, um parceiro, engenheiro agrônomo, vê que isso aí tem em abundância no Rio Grande do Norte, falou: Rafael, essa fibra você acha que dá para fiar? Falei: vamos testar, né? E devido aos equipamentos em menor escala, a gente fez os testes e conseguimos fazer a malha, tá? Então Olha. hoje a gente entrega, tá? O que você está vendo aí. E isso transforma bonito. Isso. Tem muita isso. química aqui? Nada. Aí eu fiz uma mistura, tá? Não é 100%. Eu misturei 50% a paina, 50% algodão orgânico, Sei. tá? E como que ocorre, por exemplo, quando uma empresa chega para vocês com um tipo de buscando uma solução como essa, ela faz digamos, pagamento. Tem a palavra em francês na cabeça, desculpa. Fala pra gente. Quais são as formas de... Isso, o quanto ela financia essa Então, pesquisa? a inovação é um risco, né? Inovação é um risco. Então, a indústria têxtil ela é muito segura, né? A gente passa por um momento que você gastar 1 milhão em inovação, né, é bem difícil. Estou falando da indústria têxtil, diferente da indústria química, indústria farmacêutica, que tem inovação na veia. O têxtil não, tá? O CETICT entra no Brasil para incentivar a inovação dentro da indústria. Nós temos dentro do nosso instituto uma plataforma chamada de inteligência competitiva, onde para qualquer início de projeto a gente faz uma busca no mundo, né, para saber se já tem alguma pesquisa, porque vai ser muito frustrante eu começar a falar de uma fibra da paina e saber que na Alemanha já estão fazendo isso, e patenteado, né? Quer dizer, só gastamos HH. Então o CETICT ele tem uma equipe nessa plataforma de inteligência competitiva em que ele mapeia, tá, fomentos, em que divide o risco com o empresário. Entendeu? Então essa é uma forma. Ou contratação direta. Então o Seria empresário... uma espécie de joint venture, digamos assim. Sim. Tá. Sim. Vamos deixar a minha inovação maior do mundo, que eu amo, sou apaixonada por você gosta dessa. Isso aqui, gente, é resíduo de poliamida. Não tem Pré-consumo. Pra quê? Pré-consumo. Que é o que sobrou no corte. Do corte. Sobrou no corte das fábricas. Isso. Ali ele monta, né? O seu é para consumo também. Armazém. Ali ele monta. Aqui nós é uma rota química, tá? Onde a gente transforma os retalhos em pellets e volta novamente para o processo têxtil de fiação química. Esse eu achei incrível, gente. E vamos falar Esse eu desse? acho que vale falar, porque isso é absolutamente incrível. Esse é maravilhoso, né? Isso aqui é uma castanha de caju. Casca. Casca da castanha. Casca. E eu Porque fiz o uma leitinho foi eu que Eu fiz tomei. uma pergunta bem boba para você, mas que eu acho que essa explicação que você deu ela é fenomenal. Sai do bobo e fica em fenomenal. Faz o pergunta de excesso. novo. Eu falei para ele assim, mas amigo, se para ele ter resistência você vai ter que botar um aditivo químico, não é mais saudável deixar essa casca de castanha no solo virando adubo, virando, né, a natureza se fazendo? Ele falou que o excesso é demais, que vale retirar esse excesso. É, porque acidifica quando tem excesso. Muitas empresas hoje nos procuram para valorização de resíduo. Tá? Então ela tem um negócio em que o produto principal é, vou dar um exemplo aqui, vinho. E o que fazer com o resíduo da uva? Tem aqui o da uva? Né? Da uva nós temos na parte de corante natural. Da uva. Eu não trouxe a uva. Tá ali atrás. A uva transformou em corante natural. Isso. Uva, baru. E são que empresas? Quantos por cento de química tem aqui? Quantos por cento? 50, casca, química não. Não, mais é produto natural. A gente tenta evitar o mínimo, tá, para não sair desse apelo. Entendi. Então, a maior parte de casca tem aqui só o grudezinho. Sim. Isso aqui vira botão, qualquer coisa. É um compósito, né? E é resistente. O que você usaria isso? Não, vamos dar um exemplo assim daqueles bem hard. Prateleira, armário, isso tem uma resistência forte, né? Pode virar um utensílio absoluto. Mas isso aqui não vira coisa para impressão 3D? Sim, pode virar filamento. Ele segura altas temperaturas. E aí é o que eu comentei com ele. Dependendo do seu produto final, tá? Nós temos que dar características para isso. Resistência, temperatura. E aí a gente une com o produto natural para obter essa característica. Entendeu? Então, hoje, um exemplo. O automotivo. O automotivo, cada vez, ele quer veículos mais leves.
menos consumo, enfim. Hoje, uma das saídas desse produto é a gente tentar entrar no automotivo. Para isso. Sim. Nossa, incrível. E Jay, você que está mais no consumidor direto, né? Você percebe uma diferença dos seus clientes pedindo por tecidos como esses? Jonathan, se não há um interesse, se o cliente não veio até a Jay por esse interesse, ele fica interessado muito rápido. Você ensina. Ele se comove lá dentro da loja. Eu ensino e ele entende. Entendi. Eu acho que, energeticamente falando, ele já entra porque ele está atraído por isso. Ele já entendeu que a Jay é um pouco diferente. Entendi. Até porque também, assim, eu sou suspeito a dizer, porque o Jay também é amigo, né? Então, quando você entra na loja, todo o processo dele é um processo muito próximo do cliente, onde ele tem a possibilidade e oportunidade de explicar o processo produtivo Você dele, fica muito na o loja? que ele está fazendo. O tempo todo. Sabe aquela história do A4? Sei. Ali eu compro a risco o que eu você entendi. queria ficar lá, Eu queria ver o processo de transformação. Sei. Uma história bem rápida, bem boba, que eu amo contar essa história. Uma senhora de 70 anos que nunca havia mostrado o joelho para ninguém. Porque a avó dela, quando ela tinha 7, falou que o joelho dela era feio. Sei. Nós sentamos no chão do provador. Ela, inclusive, teve momentos que ela ficou nua. Que acontece isso na Jay, é um lugar que o povo se sente seguro. Nós sentamos e choramos. Muito, muito, muito. Porque ela mostrou o joelho para mim. E daquele dia em diante, ela jurou que ela iria usar saia curta. Graças. Então, essa transformação que acontece dentro da Jay... psicologia. Tem muito psicologia. O balcão tem psicologia, né? Muito bem. Escuta, vamos botar fogo aqui no negócio? Quem trouxe o fósforo? O do fogo é esse. Esse é sobras de prova de jaqueta, prova de bala. Alexandre, porque você já está falando, né? Do próximo. Não. Isso aqui é um resíduo militar, tá? Resíduo militar, contei segredos de bastidores que eu não poderia. Quando eu paro para pensar assim, né? Porque nós assinamos um termo de confidencialidade em cada desenvolvimento. Então, isso aqui foi um projeto interno, uma outra forma de como surge um projeto. Ou é uma demanda vindo na indústria, ou é um desenvolvimento interno dos pesquisadores. Isso aqui foi um desenvolvimento interno, onde nós pegamos um material, um acessório militar, que tem validade de 5 anos, sendo alvejado ou não, tá? E ele é queimado, tá? Além dele ser queimado, eu sou do Rio de Janeiro, eu fui visitar, lá na Vila Militar tem um galpão imenso, onde eles armazenam aquilo, né? Então, o que nós fizemos? Eu desfibrei uma desfibragem mecânica, que é o desfibrado, tá? Coloquei com outra fibra virgem, mas cheguei a colocar aqui 80% de material reciclado e 20% de material virgem, tá? E cadê o isqueiro? Eu que vou queimar. Então queima. Pode falando, trilha sonora. E aí, nessa mistura... Não, você não pode queimar o fio, né? Porque... Sacanagem. Não, gente, ele é anti-chamas. Ele demora mais, ele salvaria várias vidas. Não, por exemplo, na boa... Não, sem palhaçada agora. Ó, não pega, tá vendo? Isso, ele não é um acabamento, tá? Ele não passa por um acabamento. Isso é incíntrico na fibra. Ah, essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque tudo que a gente tem de fibra, de coisa que protege contra fogo... Por exemplo, tecido automotivo é obrigado a ter retardante à chama. Vai uma puta de química, né? Sim, né? Ali é um acabamento, tá? É um banho que você, depois do tecido pronto, você coloca em um banho. Calma também, né, gente? Existe um tempo... Não pega. Tá provado. Dá uma esquentadinha. Sim. Mas isso você me explicou um dia, por exemplo, se tivesse na boate Kills lá. Não, aí é um outro projeto que nós entregamos para a Altenburg, de Blumenau. Maravilhosa. A Altenburg é uma empresa, cama, mesa e banho, e eles têm uma outra empresa que chama Ecofiber, que trabalha com não tecido para a construção civil. Né? E a Boate Kiss, a partir desse incidente, né, dessa tragédia, tem uma norma em que existem que não tecido não pode gotejar, tá? E
a Ecofiber nos procura para desenvolver essa nova fibra. Então, nós criamos uma fibra de poliéster em que ela não goteja. Então, imagina o teto aqui pegando fogo, onde ele não goteja. Ele não gotejando, se o fogo estiver só em cima, ele dificilmente vai pegar embaixo. Então, isso é uma patente nossa também. Não goteja fogo. Isso. Não é água. Não, não goteja o fogo, né? Porque você queimou... começa a gotejar. Então, nós criamos uma fibra, tá? Eu não sabia que tinha esse problema. Que ela não goteja. Eu também não sabia que o termo para o fogo que cai é gotejo. Sim. Entendi. Mais uma informação. Eu achei isso aqui muito incrível. Esse é qual mesmo? Essa coisa mais linda do mundo. Você gostou da textura? Absolutamente. Isso é desfibrado também? Isso é desfibragem mecânica, isso é normal. Isso é, quer dizer, comercial já, né? Esse é o Só quê? que aqui são várias composições. Então, essa irregularidade de fios aqui parece uma tapeçaria. Isso aí ali nós viemos na rota química, né? Onde vocês viram óculos, é o mesmo resíduo. É o mesmo resíduo. Esse é mecânico, esse é químico. Isso. Mecânico e químico. Mecânico, explica, Rafael, a diferença. É a desfibragem, você... Tem uma máquina que desfibra assim. Você rasga o tecido. E volta a fazer dele um fio. E mecânico você desmancha. E químico você desmancha. Química você transforma ele em pellets novamente. Você põe no caldeirão e vira pellets, são aquelas, enfim, aquelas bolinhas. Bolinhas que Isso depois aí. vira a fibra. Muito bem. E Jay, no seu processo criativo, quando você pensa numa coleção, você já tem em mente o tipo de tecido que você quer utilizar em termos de esse é mais sustentável, esse é menos sustentável? Como funciona? Jonathan, não tem coleção na Jay. Porque se você disser que é uma coleção... Eu tinha que fazer essa pergunta, eu conheço. Eu sei que você está me provocando, você quer ver se eu me rendi, né? Não. Se você já dá o nome de coleção para aquelas peças que entram na loja, você de algum jeito já vai dizer que na próxima semana ou no próximo mês ela vai ser... fora de moda. E eu detesto a cor da estação, eu detesto o que vai tá rolando no momento. Meu Já Deus, fez muito isso na sua vida, né? Esses termos me deixam... Então, as minhas peças são para sempre e eu ainda brinco com o cliente. Quando eu vejo que ele está comprando muito, eu digo assim, você vai usar tudo isso? Você promete? Já me fez essa pergunta várias vezes. Eu digo, você não vai deixar no armário, né? Você não está comprando para ficar guardado. Porque eu também prego baixo consumo e eu vou falar para vocês o que eu faturo, o que entra, o que alimenta todo mundo, tá tudo certo. Entendi. Dá para brincar com outro projeto, eu não quero mais muitas coisas, entendeu? No processo que eu passei, as minhas necessidades são outras. Então, não tem história de coleção. E eu vou te falar, as peças nascem a partir da visita do fornecedor. Eu olho para um tecido e falo assim, cara, isso aqui vai ser uma família de casaco que eu vou enlouquecer. Gente, é simples assim. As pessoas complicam e inventam muita história para cobrar. Para dizer que teve um peso, um custo, já nasce com drástico. Não, é simples, fácil e gostoso assim. Sou amigo do representante que vem me mostrar o tecido. Pergunto para ele o que ele acharia daquilo e vamos brincar. Muito bem. Isso mesmo. Olha, quero mais novidades. Vamos ver mais novidades? Solta mais uma porrada. Solta. Só vai ser inspira o Jay pra fazer a próxima coleção. Esse aqui eu não gosto nem de pôr a mão. Mas pode pegar, foi tratado pelo... Foi tratado. Isso aqui, gente, sabe o que é isso, John? Pelo de cachorro? Pelo de cachorro. Isso aqui é o seguinte, você tem números? Sobra muito pelo em pet shops, quando os cachorros vão tomar banho, fazer a tosa. Em casa, né? Na minha casa, meu Deus, a minha cachorra deixa a gente transtornado. Então, agora você pode fazer imortalizar a sua cachorra em forma... Eu não sabia que era pelo de cachorro, foi um chute, tá? Mentira! Foi. Mas aqui, né, tem um ar de pelo de cachorro. Tem um nome esse pelo de cachorro? Fica quieto. Pode conversar. Não, são 6 raças aqui. Tem muitos chihuahuas nessa cruza. Não, aqui tem umas... 6 raças aqui. Tem 6 tipos de chihuahua aí. Aqui tem uma... Mas ninguém morreu. Não, isso é resíduo de tosa, tá? Resíduo de tosa. É uma empresária brasileira, Doris, de uma startup For You. Ela mora nos Estados Unidos e também se formou em design de moda. Né? Então, o que fazer com esse resíduo? Vai para o aterro. Né? Então, nos procura, tá? Numa forma de fomento, que é do edital Senai de Inovação, para dar um fim sustentável para esses pelos. E, na época, ela mandou 6 pelos, 6 raças. Né? Aí, o pessoal da inteligência competitiva, lembra daquela plataforma que eu falei? Me traz uma patente que já tinha um fio e um tecido da Alemanha. Tá? Foi o que eu falei. Não adianta a gente começar uma pesquisa, a gente não vai inventar a roda.
Vamos ver o que no mundo estão falando. E aí falaram, Rafael, já existe um fio e tecido. Eu falei, deixa eu ler a patente. Ainda era na Alemanha, não lembro a cidade. E eu vi que era 100% poodle. E eu falei, gente, não é o que vai acontecer, que ela me mandou 6 raças, tá? E aí mandou, enfim, pitbull, chow chow, né? E eu vou chegar depois numa outra raça onde eu ligo para ela. E eu falei, pessoal, vamos misturar isso tudo, porque é igual o barbeiro, né? Eu vou no barbeiro, passo a máquina 1, meu cabelo é crespo e grosso, o seu é liso e fino. Né? Então eu uso a máquina 1, você usa a máquina 4. E aqui, por ser 6 raças, 6 diferenças de título, de grossura de fibra, que isso é uma fibra proteica, igual ao nosso cabelo, igual a lã. Né? Então é uma fibra proteica. Então são 6 diâmetros de fio, vamos falar assim, né? De grossura de título, 6 comprimentos, e ali começa o desafio. Eu falei, a patente a gente vai... A nossa patente não está em cima da formação do fio de uma raça, são 6 raças. Né? E aí tento, que há dificuldade de fiar isso aí, essas 6 fibras, por essas diferentes características. E chega uma hora que a gente não estava conseguindo. E eu ligo para ela e falo, Doris, seu projeto não vai sair. Ela, por quê? Porque eu estava lendo as raças e a gente tem que sempre encontrar um motivo por que não está dando certo. E eu falei, tem uma raça aqui que você descreveu, tá? Que se chama SRD. Você está aí nos Estados Unidos e esse cachorro só tem aí. Aí ela falou assim, não, Rafael, SRD quer dizer sem raça definida. Eu falei, é o vira-lata? Ela falou, então você mandaria VL, que ela mandou tudo abreviado. Aí eu falei assim, sim. E aí o que me acontece? Não conseguia fiar, não conseguia. E num sonho, né? De sexta para sábado, eu lembro que eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma outra mistura. Eu tenho que igualizar essa diferença de comprimento. E aí eu volto para o C-Ticket num sábado, não consegui entrar porque teria que ter autorização. Eu liguei para o meu chefe, o Adriano, na época, falei, Adriano, eu já sei como eu vou conseguir fiar. Ele, como? Eu falei, deixa eu tentar que eu já te falo. E realmente, quando eu coloquei essa fibra ligante, que eu chamo, né, que ela tem uma regularidade de comprimento, ela é regular, né, eu consigo fiar, porque eu tenho massa suficiente para dar continuidade no processo de formar o fio. Seria o fio do Golden? Não, aí são 6 raças, mas também... Mas ele misturado com o quê? Cachorro puro, isso? Cachorro puro. Não, aqui são 70% resíduo de tosa, 30% poliéster reciclado de garrafa PET. Sei. Mas eu posso usar, um exemplo, o algodão. Tá? Não precisa ser o poliéster. Posso tirar o poliéster. Pode tirar e colocar outra fibra regular de comprimento. Mas assim, e isso não está no... Aí o que aconteceu? Ela te pediu isso, ela tinha um financiamento através de um projeto de incentivo. Isso, do Edital Senai de Inovação. Você conseguiu fiar. E agora? Agora, o Senai é só até na etapa da indústria. Comercial, o Senai não participa. Mas ela já tem parceiros que já está produzindo esse fio para entrar no mercado. E aí vai fazer o quê? Roupinha de cachorro. De cachorro, de pet shop. Tá. Vai voltar. Ontem eu vi... Na minha cabeça eu tô pensando, eu compraria uma bolsa de fio de cachorro? Tava me fazendo essa pergunta. Só se for do seu próprio cachorro. Imagina, se você quer imortalizar o seu cachorro para sempre, você pode mandar pro Rafael. Contrate o Rafael. Se você é muito afim, contrate o Rafael. Ele transforma seu cachorro em uma bolsa, um sapato. Mas ontem eu visitei uma empresa de tapete. Então, pensei em tapete. Né? Onde eu conversei com eles. E eles falaram, Rafael, uma ótima ideia para até entrar em outro segmento, né? Então, mas a ideia é essa. Não, isso seria uma super mídia, a primeira empresa que usa isso, né? Assim, gente, mídia espontânea. Você adorou. Puta case. Mais uma coisa absurda. Mas o maior case a gente não falou ainda, já fala daqui 2 minutos. Manda pau. Tô curioso no último case. No último case. Agora uma coisa, sério, eu vou falar, sem piada. Tá. É uma provocação. Rolou um preconceito quando vocês pensam no cachorro? Eu rolo porque eu sou vegana. Não gosto de nada que tenha bicho envolvido. E eu tenho um pouco de nojo. Mas agora. Mas você quer o quê? O cachorro peludo?
Porque eu não quero nem nada, eu não gosto de bicho perto de mim, quero bicho longe. Eu sou vegana, eu não gosto de bicho. Mentira. Corta, pelo amor de Deus. Corta! Não, sabe por quê? Porque isso é muito natural, que a impressão que vocês tiveram. Às vezes eu falo de um tecido, quando a pessoinha não é tão good vibes, ela tem preconceito com algumas coisas. Ela considera isso com essa peça? Ela fala assim, pá, história sua. É por isso que eu saquei de vocês que alguma coisa incomodou muito forte. Não, porque mas ele causa. De todos os seus produtos é o que mais causa estranhamento, não é? Sim. É muito diferente. É uma coisa assim. Só que o que acontece? E ao mesmo tempo é muito pelo que tem, não é, Rafael? Uma vez você me falou os números, deve ser muita coisa que sobra. Sim, mas vamos lá. Aqui a gente está falando da parte de moda, né? É uma fibra proteica. Então, existem características que você pode transformar isso, de repente, num tecido técnico. Né? Eu pensei em tecido para embalagem, tanta coisa. Não, mas vamos falar assim, a fibra proteica, ela tem uma característica de absorção, tá? Imagina isso, uma manta para ser usada para absorver um vazamento de óleo no mar, tá? Então, a nossa pesquisa ela não está voltada, os nossos maiores clientes não são da indústria têxtil. Não são doidos da moda. Da moda, Não, do têxtil têxtil e da moda. É quem usa o têxtil. É quem usa o têxtil. Uma indústria de petróleo e gás, indústria de energia, uma indústria de automotiva. Que precisa de muita tecnologia, você entendeu? Entendeu? A moda... Como então eu venho da indústria têxtil, eu tento associar um pouco da moda, né? Muito bem. Gente, quando eu comecei a ser sustentável, me interessar mais pelo assunto, fui fazer mestrado na USP e o meu projeto de dissertação era rastrear o tecido do solo ao closet. E aí temos... Não foi eu que fiz o meu mestrado, mas o Rafael tem. Como chama Brands, a tecelagem? Isso, grande parceiro. A startup que desenvolveu isso, criou isso, né? Inclusive foi para Davos, agora na Suíça, a única startup brasileira a ser escolhida a representar o Brasil. Acho que eu não expliquei direito, né? O que é, né? Quer explicar? Explico. Então, a R9 é quem desenvolveu essa tecnologia, tá? Porque é uma solução de rastreabilidade de produto, processo e originalidade, tá? E ela foi a única startup brasileira escolhida para representar o Brasil na ITMF, que é um congresso na Suíça, em Davos. A gente vai trazer a Micheline aqui. Sim. E aí abrange R9. R9. Eu sempre falando tudo certo. R9. E a Brand é uma grande tecelagem, né? Uma grande estamparia, tá? Esses tracinhos que vocês estão vendo... É um código binário. É um código... Esses tracinhos que vocês estão vendo, diretor, é um código binário. O que seria um código binário? Código binário é 0 ou 1, né? Então, o código binário ele é usado... Explica o que é, vai. Ele é usado ali... Moral, né, caralho? Eu não tenho moral nenhuma mais sabendo, gente. Que isso? Não, é a forma... O entrevistado vem aqui e me xoxa, o outro, gente. Eu te suporto, eu te dou suporte. Você é tique. Você é tique. Então, nós temos um aplicativo onde cada cliente ou cada produto pode ter o seu código, tá? E ele consegue ler, tá? Não só o cliente, não só o cliente da R9, mas sim o consumidor. Final. Tá? E ele consegue ver toda a etapa da onde veio a matéria-prima ou o processo. Tudo rastreado. Da onde veio o meu algodão? De Mato Grosso do Sul, da dia tal. O que tinha até agora, né, nesses últimos anos de blockchain, que foi aquele paper do Ethereum, que fez você saber que coisas físicas também davam para ser rastreadas, porque a gente quer rastrear tudo, para a gente saber o que para a gente conseguir administrar a moda, a gente precisa primeiro conhecer os processos a fundo, né? Porque como é que você administra algo que você não conhece a fundo? Então, uma tecnologia dessa, o que a gente tinha até hoje? Você tinha uma etiqueta
na peça final, que falava, essa peça foi feita com isso aqui. Agora, você está dentro da trama do tecido. Então, se esse tecido virar uma outra roupa, entendeu? Você pode saber a história dele, a procedência dele, né? Da semente ao closet, porque se um estilista comprar esse tecido e fizer, não precisa, ele já está rastreado. Aí precisa continuar a rastrear, né? Sim, precisa continuar a rastrear de que forma? Porque o tecido, ele para na hora que ele sai. Aqui você tem até a brand, você tem até a tecelagem. Eu tenho até a confecção. Até a confecção. Sim. Chegou dentro da confecção dele... Você não sabe que dia que foi cortado, como é Mas que... eu posso alimentar. Você pode alimentar. Né? Então eu posso alimentar. Então, um exemplo. Vamos É uma dizer espécie de QR Code. Sim. É um QR Code horizontal. Tá? Então, cada produto seu, um exemplo, cada peça, ele pode ter um código aonde você pode alimentar com informações em cada etapa do processo. Fiação, tecelagem, malharia, acabamento e confecção. Vamos dizer que isso chegue no aterro. Né? Você leu lá, poxa, isso aqui veio da Brand Station. Ou melhor de tudo, isso tudo é 20% poliéster e 50%, enfim, não sei. Aí sim, aí você consegue. Facilita Vai ser tudo. o fim da etiqueta de composição, Não vai precisar mais, né? porque... O que você acha? É mais um gasto, uma besteira, uma química, uma sujeira. Né? Isso, mais para frente, Mais né? pra Hoje frente. é para você rastrear, tá? É aquele consumidor consciente que quer saber se realmente a matéria-prima é sustentável, o processo foi sustentável e se não houve mão de obra escrava, que é o que acontece muito em grandes confecções, né? Mas assim, acho que não só isso, né? Se a gente para pensar, por exemplo, no mercado do luxo, onde tem-se sempre um questionamento a respeito da procedência da peça, de ser fake ou não, resolve-se um problema inteiro, sabe? Sim. E agora vamos falar de uma parte comercial. Vamos dizer que sua confecção fica aqui. Tá? Quando você lê o aplicativo, ele te informa aonde a pessoa leu. Um exemplo, minha peça está na Turquia, eu consegui. Ai, que demais. Então você consegue, devido à geolocalização, saber aonde suas peças estão sendo lidas, os códigos. Uma informação. Imagina né? se alguém roubou sua bolsa, você sabe onde vai estar sua bolsa. Exatamente. Se alguém ler, a gente sabe. Ah, se alguém lê. Isso. Entendi. E se o seu código for exclusivo, né? Só para a sua bolsa, porque para cada produto, né, vamos dizer que ele cria só um código para aquela peça, ok. Porque isso aqui, todos os tecidos que saírem com essa cor, desse jeito, vai ter um único código. Aí depende do cliente. Né? Vamos dizer que ele cria um exemplo, a brand é o Fiorenze, se eu não me engano, o produto deles. É somente um código. Mas vamos dizer que um cliente da Brand fala, eu quero um código exclusivo. Vai ser criado um código exclusivo. E o quanto isso impactaria, por exemplo, no preço do produto? Muito pouco. Ok. Estou falando em questão de centavos por metro. Ok. E esses riscos que aparecem na luz, que luz que deixa... Luz UV. Luz UV. Isso. Ah, por isso que você tem que andar com isso aqui. Isso. A olho nu você não consegue enxergar. É. Não, e na estampa vem muito também. Ó. Vocês lembram no final dos anos 80 que a Hering lançou aquelas camisetas que... Lembra dessa história? Sim, na luz negra, né? Na luz negra. É tipo isso, tá na balada. Não, aquilo era uma tinta. Isso aqui não é uma tinta. É? Aquilo era silk, né? Era uma aquilo era uma estamparia, Uma né? estampa, Isso aqui é vamos falar assim, uma impressão no fio. Sei. Então ele passa por todas as No etapas fio. regressivas do processo têxtil. Tecimento, fiação, tecimento, acabamento, que é temperatura e pressão. Mas além disso também é uma solução em originalidade. Imagina você que é de uma grande marca, tá? E o que nós mais vemos aí é pirataria, né? Você chega lá na 25 de março, já que estamos aqui em São Paulo, você passa isso e fala, não, esse não é o meu produto. Né? Então, uma solução para originalidade. Tá? Não só de rastreabilidade. Quer dizer, a originalidade através de rastrear, né? Sim. E para a Jay hoje, quais são os próximos passos de inovação, se você tem alguns? Olha, na pessoa física, o Jay, eu acabei de voltar da Amazônia, desenvolvi uma linha de mobiliário, home decor. Lindíssimo. Com um QR Code
Cada peça com QR Code de rastreabilidade, com todos os selos de Ibama. Que passado com aquelas árvores, com aqueles troncos. Menina, o que é aquilo? Aquilo é Deus. Aquilo verdadeiramente é Deus. Quando eu olhei para uma árvore daquela, eu caí, abracei e beijei. É o mesmo sistema, só que com o QR Code. E você falou uma coisa que eu nunca tinha... Eles sabem lá na marcenaria, enfim, que é super habilitada e que tem esse sistema. E eu não tinha me tocado. Eu tenho que adicionar agora no QR Code dessas peças quem comprou. Eu posso, é possível. O consumidor final, isso é genial. Então, voltando para... porque é como se fosse um Bitcoin. É como se fosse uma moeda. Você tem que continuar coisando. Mudou de mão, revendi pro Rafael. Aí a pessoa tem que avisar e continuar a história. E vamos lá. Meu Deus, a gente vai muito longe, mas é uma delícia esses assuntos. Se Warszawski, se todos esses designers de imobiliário da década de 30, 40, 50... se fosse rastreado por todas as casas, por todas as mãos que passaram, isso, né? Que coisa mais inacreditável. Seria. E nós vamos poder. Daqui a 30 anos o meu imobiliário foi vendido para alguém. E a gente não tem essa coisa. Será que Sérgio Rodrigues é verdadeiro? Será que é porque é uma chatice. Mata muito problema. Exatamente. Gente, infelizmente temos que começar a finalizar e eu tenho umas perguntas de 2 quadros que a gente tem que eu gostaria que vocês respondessem rapidamente. Primeiro, quer começar? Qual o livro ou filme que vocês assistem que vocês acham que tem a ver com esse assunto ou não, mas que vocês gostariam de deixar como dica para a audiência? Livro ou filme? Posso? Sim. Claro. Eu tô esperando esse momento. Eu tô lendo assim, devorando, fissurado em Arrabalde. Pergunta pro Esteban. Ele que me indicou. Arrabalde, do João Moreira Salles. Ele tava lendo, mas é assim, né? É a história da Amazônia. É a história da Amazônia. João foi para Belém, alugou um apartamento por 6 meses, se infiltrou naquilo tudo. E aí, uma das coisas assim, né? Porque o europeu chegou e não sei o quê. Era de 8 a 10 milhões de habitantes na Amazônia quando os europeus chegaram. Então, o livro dá detalhes. Já tinha muita gente. O livro dá detalhes do início da destruição. Do ciclo da borracha ou antes? Do ciclo da borracha. Ele conta tudo, absolutamente tudo. Desde esses 8 milhões de desconhecidos, desses povos originários, dos primitivos, até a fundação de cidade ordenada pelo governo, dizendo assim, vão lá e desmatem, acabem com aquela porra toda. Então, gente, eu indico assim 1000 vezes. Como chama mesmo? Arrabalde. João Moreira Salles. João Moreira Salles. Parece que é muito bom mesmo. Muito bem. O meu já não vai nessa linha, né? O meu eu vou de onde remete minha família. Também. O que eu vejo sempre, todo ano, é Poderoso Chefão. Então, não tô nesse nível de... Mas imagina, obra-prima. Obra-prima. Então, é o que eu vejo sempre por lembrar da minha família, enfim. Muito bem. Qual é o hábito sustentável seu que você mais se orgulha? Ale, sem querer ser repetitivo, de quase zerar o descarte de tecido. Sei. Tá? E a gente teve antes uma entrevista que eu achei, vocês riram, eu ri de lá também, mas eu acho que isso foi o início, lavar os potinhos. Eu lavo tudo, gente. Eu entrego. Lavar o potinho já virou banco. Você mora sozinho? Ri muito. Eu, às vezes, dá vontade de pegar e voltar pra lanchonete, não sei o quê. Tá incrível. Tá lavadinho já. Tá incrível. Você lava potinho, Rafael? O Rafael lava potinho? Cadê a mulher do Rafael? Tá ali, ó, dentíssima. Não lava nada, né? Não lava nada. Deixa a toalha jogada em cima da mesa. Química, só que faz misturinha. Eu chego cansado de tanto pensar na sustentabilidade, aí ela me ajuda nessa parte lavando, entendeu? O que você se orgulha? Então, hoje, dentro do meu trabalho, né, a gente vem da indústria poluidora, então o que eu puder fazer para reaproveitar, né? Esse é um caso, né, que existia lá, que não estava na pesquisa, um desenvolvimento interno. Tá? Então, dentro do meu trabalho, tentar reaproveitar tudo. Tá? Em casa, eu hoje, minha família, a gente separa tudo que é
resíduo sólido, principalmente PET, poliéster, tá? Porque eu sei da importância que tem, né? E de você entregar isso para isso retornar. Então, é o que eu me orgulho. Isso, né? E tenho um mínimo, filho né? de 5 anos e ele já está habituando, já está aprendendo isso. Tá? Muito bem. Eu tenho muito orgulho de você, disso aqui tudo, de verdade. E eu te adorei. Ai, tá bom, essa conversa maravilhosa. Tem uma cerveja aí? Muito obrigada, Jay. Imagina. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço vocês. Obrigado, meninos. Obrigada, Prazer meu. enorme. Tchau, até o Vocês próximo. ligam, a gente vem Sigam, correndo. comentam, indiquem para os amigos. Stay tuned for more innovation. Se ligue para a inovação em todos os podcasts e lave seus potinhos. Maravilhoso.